Deus, para esse dia 25, segunda-feira de março de 2024. Veja bem, eu creio, que nesta manhã a graça, o amor e o perdão esteja gravado em cada coração. Você que me ouve nesta manhã já está sarado. Você recebeu de Deus um milagre no teu coração, recebendo a cura, recebendo os olhos iluminados para que você enxergue Deus como o único Salvador, aquele que está no teu coração, aquele que é o Senhor, aquele que é o Espírito Santo que veio e formou aqui na terra uma igreja e um pastor. Você é a igreja e você tem um pastor, que é o Cristo, aquele que citou e está dentro de você para te ensinar esse amor, graças a Deus. Então veja bem aqui como lá os fariseus, aqueles que lá estavam, Tiago, Pedro, João e outros mais, colocaram Pedro na parede para poder induzir, colocaram Paulo na parede para induzi-lo, a fazer voto e aguardar a lei, fazendo Paulo mentir, porque Paulo estava debaixo da graça. Só que ele guardava a lei porque o templo de Jerusalém estava de pé. 24 de Mateus, versículo 1, Jesus derruba o templo. É um dia, como ele falou, quando ele foi para a cruz, ele trouxe vida e luz aos nossos corações. Então aqui, 15, 6 de Atos, vamos entender aqui essa palavra maravilhosa. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Porque a questão era que Paulo estava pregando a lei, a graça, e fazendo eles saírem se apostatar da lei de Moisés, de vir para a graça. Porque o jugo que eles carregavam lá era pesado. Então Jesus viera para quê? Tirar aquele povo da escravidão e trazer graça para aqueles corações que lá estavam. 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu. Deus escolheu Pedro, lá no livro de Atos 10, 1 em diante, para que Pedro olhasse um lençol que estava descendo do céu, que ali era bichos imundo que descia do céu, e Pedro não sabia o que fazer. E Jesus falou para Pedro: Pedro, levanta, mata e come 3 vezes. E Pedro falou: eu não vou comer aquilo que é imundo. Deus falou para Pedro: Pedro, não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. Então Deus purificou o gentio pela fé, pela palavra do evangelho, do amor e do perdão no nosso coração. Então, disse: muito Deus escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvido gentio a palavra do evangelho e cresce. Porque a escritura se cumpriu. Lucas 24, 44 não tem a escritura hoje. Quando as pessoas estão debaixo da lei de Moisés e começa a ler a escritura e o povo ali está, o povo está sendo enganado, porque hoje é o evangelho. Boas novas da salvação, onde você já tem salvação em Cristo e tu já conseguiu tudo na tua vida, que Deus te deu de graça, sem ter que cobrar nada e sem ter que pagar nada. Ora, 8. Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. A eles quem? Ao gentio, que lá estavam naquela época lá, e nós aqui recebemos de graça. Como também a nós nos concedera. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé o coração. Pela fé, porque as obras estavam sendo colocadas em prática lá, as obras da lei. Só que Jesus veio cumprir a lei e cumprir as obras e terminou na cruz. Romanos 10, do 1 ao 4. Ali ficou toda a obra da lei e não passou para cá. Quando colocam para cá, são ladrões, salteadores. Então, antes do Cristo, que o Cristo veio para te ensinar a palavra que eu estou falando aqui. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Nosso coração é purificado pela fé. Por isso aqui é novo céu e nova terra, onde você já tem os galardões, aqui você está diante de Deus. Com essa palavra. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço os discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar, nem nós. 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como também aqueles foram. Então, a salvação é pela graça, não é pelas obras da lei. O livro de Atos é um livro histórico, No final de Atos começa ali o Evangelho, que vai até Hebreus. Aqui Atos agora, Atos 21, versículo 17 ao 26. Paulo chega a Jerusalém, tudo para o povo judeu. Jerusalém, aquela área que lá estava, que lá passaria pela tribulação, e ali Jesus viria e removeria a lei e traria graça para nós, em espírito e verdade. 21, 17 de Atos. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria,
18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros e se reuniram. 19. E tendo saudado, contou minuciosamente o que fizeram entre os gentios, pois seu ministério. 20. Ouvindo-o, deram-lhe glória a Deus e lhe disseram, 2 pontos. Bem veja, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Então os judeus eram zelosos sobre a lei de Moisés. Só que não tinha entendimento, nem conhecimento, como você vai ler. Romanos, capítulo 10, do 1 ao 4, ali, eles tinham zelo por Deus, mas não tinha conhecimento. Tinha que chegar à graça, ao evangelho, para explicar aquilo que Paulo explica às igrejas, né? Lá na época de Paulo. E aqui não querem ouvir aquilo que Paulo ensinava lá. Tem que saber aqui, porque aqui é o ministério do Espírito Santo, onde aqui o Santo já veio, está em cada coração. 21. E foram informados a teu respeito, a respeito de Paulo, que ensina a todos os judeus, entre os gentios, a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então eles andavam lá, segundo o costume da lei, e circuncidavam, antes da cruz. Mas depois da cruz, a circuncisão nossa foi na cruz. De lá para cá, não temos que fazer nenhuma obra da lei, porque já foram todas prontas por Jesus e trouxe João 19,30. Pai, está consumado, detelestai, rendeu o Espírito e veio para nos ensinar essa palavra aqui. Então, Paulo ensinava o quê? Apostatar da lei de Moisés, para vir para a graça, sair da igreja do homem e vir para a igreja de Cristo, que somos nós hoje. 23. Faz, portanto, que te vamos dizer, olha só, impondo a Paulo a mentira da religião. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitam voto. Onde faz voto? Debaixo da lei. Debaixo da graça não tem voto, porque isso aqui não dá. Né? Não dá um caminho para que você faça voto. As cartas de Paulo são cartas preparadas de amor, de perdão, de Jesus Cristo em cada coração. 24. Toma-te, purifica-te com eles e faz despesa necessária para que raspem a cabeça debaixo da lei. E saberão todos que não é verdade o que diz a seu respeito, fazendo Paulo mentir. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então, Paulo guardava a lei por quê? Porque o templo estava de pé, 24:1 de Mateus, o templo cairia, porque Jesus derrubaria o templo em um dia que ele falou, e aí Paulo viria com a graça. Só que ele tinha que ficar lá cumprindo a lei, por quê? Estava de pé, né, o templo lá em Formosa, que depois seria destruído. 23. Quanto aos gentios que creram já lhes transmitimos, né, decisões para que se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então fazia um voto antes da cruz, como faz hoje depois da cruz, mas enganando o povo, porque a lei deixou de ser. Então, por que ele não come carne de porco hoje? Não come alguns alimentos? Por quê? É carne sufocada. Lá em Mateus, né, quando Jesus repreende aqueles homens que estavam ali possessos, né, de espírito imundo, e eles falaram, não, senhor, joga-nos nos porcos. E jogou todos nos porcos e entraram nos porcos. Então, caíram ladeira abaixo e todos morreram. E aí, trouxeram para cá, depois da cruz, isso foi no 1º século, e jogam no colo da igreja. A igreja não pode usar calça comprida, não pode usar brinco, não pode cortar cabelo, não pode pintar, não pode fazer nada. Então são várias restrições que a igreja hoje coloca para o povo gentio, que está debaixo da graça, não debaixo da lei de Moisés, para que eles façam, né? Porque existe uma hierarquia na igreja hoje, que tem que fazer o que o pastor manda. Quando você está na sua casa, em algum lugar que você saiu da igreja deles e veio para a igreja que Deus lhe concedeu, fora da congregação, sai para fora, porque eu vou te ensinar a minha palavra e você vai entender que eu sou teu pastor, e não há outro pastor, não sei eu, e há uma igreja que é você, acabou, pronto, final. Então tudo foi consumado na cruz para que você entendesse o amor do Cristo Jesus. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar o seu verdadeiro amor revelado ao meu coração. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, encontrei a paz que é o verdadeiro amor.
Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as nossas lágrimas e levou a nossa dor. Para que sacrificar? Ele foi o último sacrifício por mim e por você, porque você chora, você sofre sem saber o que fazer. Jesus Cristo é amor, Ele é perdão, Ele hoje está morando em cada coração. Quantas alegrias! Então, a igreja, né, ela está purificada com água pura, que é a palavra de Deus, que é Efésios capítulo 5, 26, 27, 28, ali está a igreja pura, purificada pelo Senhor, para que não dependamos de homem algum, a não ser do nosso pastor, que é o Senhor, aquele que nos libertou e nos fez mais que vencedor. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor.